Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta quarta-feira para juntos estudarmos a palavra do Senhor, darmos prosseguimento ao nosso estudo no livro de Êxodo. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 6. Eu gostaria, irmãos, de fazer a leitura de Êxodo, capítulo de número 6, dos versículos 28 até o capítulo 7, versículo 7. Então, Êxodo, capítulo 6, dos versículos 28 até o versículo 7, do capítulo 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá, Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Oremos, irmãos. Deus dos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Deus dos céus, fala conosco através da tua palavra, de maneira que sejamos edificados, de maneira que a nossa fé seja fortalecida, ó Pai, o nosso caráter transformado. Derrama sobre nós a tua graça e tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na abertura dessa sessão, quando o Senhor volta a conversar com Moisés, a primeira coisa que o Senhor lhe diz é aquilo que Moisés tinha ouvido inúmeras vezes, é aquilo que Moisés jamais deveria esquecer. Eu sou o Senhor. Havia, irmãos, evidentemente passado algum tempo desde que Moisés saiu, deixou Midian, mas Moisés continuava inseguro com relação ao seu chamado. Ele sabia exatamente o que deveria dizer a Faraó, mas novamente não desejava ir, porque, como ele mesmo dizia, eu não sei falar bem, e se eu não sei falar bem, Faraó não vai me escutar. Moisés, irmãos, disse praticamente a mesma coisa desde o dia em que o Senhor se encontrou com ele na sarça ardente. Mas, uma vez, ele tenta convencer Deus que ele não era a pessoa certa para o trabalho, que ele não era o homem certo para desempenhar aquela função que o Senhor estava mandando que ele fizesse. Faraó nunca iria ouvi-lo porque ele não era um bom orador. Ele estava jogando as mesmas velhas desculpas diante do Senhor, e o Senhor pacientemente, mas muito pacientemente, ouvia e instruía o seu servo. O que Moisés, irmãos, está fazendo aqui não é incomum, né? Já falei sobre isso. Nós muitas vezes colocamos obstáculos àquilo que o Senhor nos diz para fazer. Não queremos ir, não queremos testemunhar, não queremos ouvir, não queremos servir ao Senhor. Na verdade, irmãos, precisamos descobrir como Moisés vai descobrir
que o chamado de Deus é sempre acompanhado do dom de Deus. Essa é a grande verdade, não apenas aqui nesses textos que nós acabamos de ler, mas por toda a Bíblia. O Senhor sempre chamou os seus servos e o Senhor sempre capacitou seus servos. Deus não deveria ter que aguentar, evidentemente, mais Moisés com todo aquele discurso sobre a sua deficiência, porque ele mesmo disse, Deus mesmo havia dito a Moisés que foi o Senhor que o fez assim, foi o Senhor que o fez daquele modo, mas que ele havia prometido, ele prometeu que ensinaria o seu profeta a dizer e como dizer o que havia de falar a Faraó. Além do que, ele receberia uma grande ajuda, ele receberia a ajuda de alguém que tinha o dom da oratória. Arão, seu irmão, iria com ele para compensar, por assim dizer, a deficiência da fala. Além de tudo isso, irmãos, Deus não estava perguntando a Moisés se ele queria ser voluntário. Não era essa a questão colocada pelo Senhor aqui. Na verdade, o Senhor está ordenando que ele fosse. O Senhor diz, eu sou o Senhor. Depois ele acrescenta, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. Esse imperativo, essa ordem era baseado no absoluto senhorio da soberania de Deus. Deus tinha o direito de dizer a Moisés o que fazer, porque ele é Senhor dos céus e da terra. Suas ordens não eram um convite para o diálogo, mas ordens para ser obedecida. Nesse ponto Deus tinha dado, nesse ponto aqui, irmãos, Deus tinha todo o direito de dizer, de mandar Moisés para falar o que ele desejaria a Faraó. O Senhor não estava dizendo, o Senhor em outras palavras, melhor dizendo, ele estava dizendo, escuta Moisés, eu não preciso te dar nenhuma razão. Eu lhe disse o que você deve fazer e vá, faça. Eu estou mandando. Creia naquilo que eu estou falando. Eu não preciso da sua oratória para que Faraó ouça você ou deixe de ouvir. Deus poderia ter agido assim. No entanto, ele é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, que ensina pacientemente os seus servos como servi-lo de verdade. A primeira verdade que o texto bíblico deixa claro aqui, irmãos, é que Moisés deveria ser Deus para Faraó. Nesse caso aqui, irmãos, Deus não só ouviu Moisés, como também respondeu a sua pergunta. Porque Faraó iria ouvir alguém que não falava muito bem? Essa era a indagação, era a grande indagação de Moisés. Então o versículo 1 diz, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Deus começou dando ao seu profeta autoridade divina. Moisés seria o profeta do Senhor. No hebraico, irmãos, essa citação ela é ainda muito mais enfática. No hebraico nós poderíamos traduzir a citação do Senhor aqui como eu o tornei Deus para Faraó. Moisés era o representante de Deus e quando ele estivesse diante de Faraó, diante do trono de Faraó, o próprio Deus estaria falando e agindo por intermédio de Moisés. Aqui é importante ter em mente, irmãos, que Faraó considerava-se um ser divino. Um dos princípios da religião do Antigo Egito era que os faraós eram encarnação dos deuses, eles criam nisso. Assim, quando Deus disse que Moisés seria Deus para Faraó, o Senhor estava colocando o Faraó no seu devido lugar. Aqui nós encontramos um grande mistério. O grande mistério é que o Senhor, Deus de toda a terra, o Senhor
soberano sempre escolheu instrumentos humanos para realizar a sua obra divina. Esse foi o plano de Deus para a raça humana desde o início. Desde que nossos primeiros pais pecaram, se afastaram do Senhor, ainda assim, desde que eles foram criados à imagem de Deus, sua divindade foi expressa em sua humanidade. Irmãos, essa era a responsabilidade que Moisés tinha diante de Faraó e certamente uma maneira para que Faraó reconhecesse a autoridade divina era que Moisés tinha um profeta. Arão, diz-nos o texto, Arão, teu irmão, será teu profeta. Ele seria o profeta do profeta. Ele falaria em lugar de Moisés, assim como Moisés falava em lugar de Deus, de maneira que quando Moisés falasse através de Arão, Faraó deveria reconhecer que Moisés estava reivindicando a autoridade divina. Deus sempre usou homens, irmãos, para falar em seu nome. Essa é a maneira pela qual Deus geralmente se comunica. No Antigo Testamento, ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Então, quando chegou a hora certa, o tempo exato, ele enviou o maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo, e que, como Moisés, foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus subiu ao céu, esse ministério profético ele passou à sua igreja. Essa é a nossa responsabilidade diante do mundo. Essa é a nossa responsabilidade diante daquelas pessoas que estão nas trevas. Quando pregamos, irmãos, a palavra de Deus com fidelidade, a nossa voz é a voz de Deus. Atos 2,18 é uma citação do profeta Joel, nós conhecemos o texto. O texto lá nos diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Evidentemente, isso não significa que todo crente foi chamado para ser um pregador, alguém que foi chamado para ocupar um lugar no púlpito. Não exatamente. Não exatamente. O que isso significa, sim, é que todo crente é um mensageiro de Deus e deve anunciar as verdades do Senhor. Todos são chamados a compartilhar o evangelho da graça de Deus e viver essa verdade. Falar e viver essas verdades, de maneira que através do nosso caráter as pessoas reconheçam que de fato somos instrumentos do Senhor, somos boca do Senhor. Assim vivia a igreja primitiva, irmãos, e assim devemos viver. Cada crente tem um ofício na igreja, o ofício de ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E não tenha dúvida disso. Esse é o mais alto dos ofícios, é o mais honroso dos ofícios, é o mais útil dos ofícios. E é um grande privilégio representarmos esse Deus diante do mundo. Porque toda a compreensão do cristianismo depende do nosso testemunho. Nesse ministério profético, irmãos, nós somos chamados a ser fiéis, como deveria ser Moisés e Arão. O texto aí nos diz: assim fez, o versículo 6, assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Até aqui Moisés tinha suas dúvidas sobre o plano de Deus para a salvação e sobre a sua própria participação nesse plano. Moisés tinha várias dúvidas, mas a partir desse momento aqui, irmãos, até o momento em que o último israelita pisou do outro lado do Mar Vermelho, nós podemos dizer que Moisés foi fiel ao seu chamado. O que é exatamente que Deus nos chamou a fazer? O que é exatamente que Deus nos chamou a fazer no testemunho da verdade, irmãos?
Irmãos, é interessante que a palavra de Deus, em algumas ocasiões, registre a idade de alguém, né, de algumas pessoas, quando ele está prestes para realizar algo muito importante para Deus. E aqui nós somos informados de que Moisés tinha 80 anos. O fato é que quanto mais nos aproximamos dos 80, mais tentador é pensar que nossos melhores anos ficaram para trás, que já realizamos o trabalho de nossas vidas e podemos nos aposentar, podemos descansar. Podemos tão somente ir para a igreja para participar dos cultos, sem nos envolver em nenhuma atividade, nenhum ministério na casa do Senhor. No entanto, irmãos, quando Moisés completou 80 anos, nós podemos perceber aqui que o seu trabalho estava apenas começando. Ele tinha mais de 40 anos de serviço pela frente, anos em que ele se mostrou fiel ao Senhor, ou como alguém já disse, né? Moisés passou 40 anos na corte de Faraó achando que era alguém. 40 anos no deserto aprendendo que não era ninguém. E 40 anos demonstrando o que Deus pode fazer com alguém que descobriu que não era ninguém. Irmãos, atentemos a essas verdades. Não importa quão jovem ou velhos nós estamos, devemos sim perguntar a Deus como Ele quer que nós o sirvamos, o que Ele quer que nós façamos. Não se esqueça, Deus não aposenta seus servos só porque eles chegaram numa certa idade e acharam que deveriam se aposentar. Não, Deus não aposenta os seus servos. Esteja atento a isso, de maneira que você possa se envolver no trabalho do Senhor, independente da sua idade. Moisés deveria ser Deus para Faraó. Mas uma segunda verdade que o nosso texto, irmãos, ressalta aqui é que o coração de Faraó ele permaneceria inalterado. E talvez as dúvidas pelos quais Moisés passava tinha a ver com isso, com essa questão aqui. É fato que Moisés não deveria se preocupar. Ele era Deus diante de Faraó, não importa o quanto gaguejava. Ele falaria na própria autoridade de Deus através do seu profeta Arão. Mas Faraó não iria escutá-lo de qualquer maneira, porque o Senhor mesmo havia dito. É como se Moisés estivesse esquecido daquilo que o Senhor havia dito lá no capítulo, já no capítulo 4, e aqui novamente no versículo 3, o Senhor diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Não importava o que Moisés dissesse, não importava quantos milagres Moisés realizasse, o fato é que Faraó não iria ouvir. Ele era alguém que estava determinado a não ceder a Deus, a não ceder para a glória de Deus. O que nos parece, irmãos, por suas desculpas, é que Moisés não conseguiu entender. Que Moisés não conseguiu entender foi que a resistência, por assim dizer, a resistência teimosa de Faraó era parte do plano de Deus, era parte do propósito de Deus. Enquanto Moisés dizia: isso nunca vai funcionar, ele não vai me ouvir, eu não tenho boa oratória para falar, para estar diante de Faraó, do todo-poderoso Faraó. Deus dizia: isso é exatamente o que eu tenho em mente, Moisés. É exatamente isso que eu tenho em mente. Eu vou endurecer seu coração para que ele não te escute. A razão pelo qual Moisés duvidou do seu chamado, irmãos, foi porque ele interpretou mal a sua vocação. Muitas vezes isso acontece conosco.
Moisés era pragmático, ele via o seu ministério baseado unicamente no desempenho, naquilo que iria acontecer, nos resultados. Ele entendia que cabia a ele, na sua vocação, obter resultados. Se as pessoas lhe dessem ouvido, então ele estaria fazendo a coisa certa. Se não dessem ouvido, ele deveria arrumar outra coisa para fazer, porque aquela não era a sua função. Ele pensava assim. Irmãos, isso explica porque ele estava sempre preocupado sobre se as pessoas iriam ou não ouvi-lo. É esse mesmo entendimento que tem feito com que muitos pastores deixem seus ministérios, né? Os pastores, inúmeras vezes, são avaliados pelas igrejas pelos resultados. E quando os resultados não são vistos, quando os resultados não são muitos, o que muitos pastores fazem? Mesmo que lá no início esse pastor ele tinha a certeza do chamado de Deus, mas por não ver os resultados, ele começa a prestar concursos públicos, ele começa a enviar currículos para as empresas, ele começa a se imaginar como empregado, quando menos se espera, o que acontece? Ele já está noutra função, longe do ministério, longe daquilo pelo qual ele foi chamado pelo Senhor. O problema, irmãos, com essa abordagem de ministério, de serviço ao Senhor, é que os resultados espirituais estão sempre além do controle humano. O ministério é sempre assim. Não importa o quão um pregador possa fazer para que as pessoas creiam na palavra de Deus, não importa, é preciso fé. É preciso fé para que as pessoas creiam. E a fé, nós sabemos, é um dom da graça de Deus. A única coisa que importa é que Deus quer que nós sejamos fiéis. Lembre-se que nós não seremos responsabilizados se as pessoas creem na mensagem ou não. Apenas devemos fazer como o Senhor tem nos ordenado. E isso, irmãos, evidentemente tem implicações óbvias na nossa pregação, no nosso ensino da palavra de Deus. O único bom pregador da palavra de Deus é aquele que é fiel a Deus, é fiel à palavra de Deus. Atente a isso. Nós vivemos dias difíceis na igreja como um todo, né? Nós podemos tomar aquela ilustração do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele fala de algumas crianças na praça, algumas crianças que tocaram e as pessoas não dançaram, algumas crianças que lamentaram e algumas crianças que lamentaram e as outras crianças que estavam ali também não choraram. São pessoas que não estão satisfeitas nem com um tipo de pastor, nem com outro tipo de pastor, nem com aquele pastor que fala bonito, que é brincalhão, nem com aquele tipo de pastor que é mais sério dentro da igreja. Nada parece consolar a igreja. Mas nós devemos estar cientes, fomos chamados para ser fiéis não exatamente à igreja, mas fiéis ao Senhor da igreja. Esse texto da palavra de Deus, irmãos, deve nos confortar. Independente dos resultados, devemos cumprir fielmente a nossa responsabilidade. Já fui indagado por alguns irmãos a respeito da minha maneira de pregar. Por que, pastor, você é tão sério na sua pregação? Por que você é tão duro na sua pregação? E eu costumo dizer, meu irmão, eu fui chamado para fazer isso. Se o Senhor desejasse outra pessoa, ele iria atrás de outra pessoa. Esse é o meu modo de encarar a pregação, é a minha maneira reverente de entender a palavra de Deus, não apenas para a igreja, mas também para mim. Sou sério, sim, e sempre prego dessa forma e não pretendo mudar a maneira de expor
a verdade da palavra de Deus. Evidentemente, que no caso aqui, por não ver os resultados, não é fácil, irmãos, compreender isso, e eu não estou dizendo que compreendo perfeitamente. Mas essas verdades aqui nos são ensinadas para que nós fiquemos tranquilos, para que nós não nos assustemos, mesmo que não vejamos os frutos do nosso trabalho. Os frutos dependem do Espírito Santo, e tão somente do Espírito Santo, Deus. Conta-se que Lutero, grande homem do Senhor, grande servo do Senhor, quando ele estudou o ministério de alguns homens, de alguns grandes homens, de alguns grandes servos de Deus, ele chegou à seguinte conclusão e disse: se eu fosse movido pelos resultados da minha pregação, eu suponho que pararia de pregar. Palavras do Lutero. Provavelmente, irmãos, Moisés se sentisse assim, se sentisse da mesma forma. Mas Deus lhe disse: tu falarás tudo o que eu te ordenar. Esse princípio, irmãos, nos liberta de um padrão mundano de sucesso. Atente a isso. Esse princípio nos liberta dessas coisas, de analisar o ministério do Senhor Jesus Cristo, como o mundo faz com seus funcionários, com seus empregados, no qual o ministério é sempre medido. Muitas vezes isso tem tomado a consciência de muitos pastores. O ministério é medido em termos do que as pessoas podem quantificar. Cuidado, irmãos, que quando pensamos assim, nós corremos um grande perigo de infidelidade. Deus não classifica os pregadores, seus servos, pelo número dos convertidos ou pelo tamanho de suas igrejas. O Senhor não faz assim. O Senhor não age assim. Conta-se que certo pastor, um homem consagrado ao Senhor, quase deixou de ser pastor, quase deixou seu ministério. Ele conta que certo período do seu ministério tinha todas as expectativas de sucesso e acompanhado por um grupo muito bom de crentes consagrados, piedosos, ele plantou uma nova igreja. Mas a igreja não se desenvolvia e a membresia começava a diminuir e outros problemas começaram a surgir. Ele então ficou desanimado e escreveu que o foco do seu ressentimento foi o próprio Deus. Foi aquele que me chamou, diz ele. Então ele desabafava dizendo: eu tinha dado todo o tempo, eu fiz de tudo, todo o meu tempo, toda a minha formação, anos e anos de ministério e verdadeira devoção. Agora estou querendo desistir de tudo. A esposa daquele pastor tentou estimulá-lo, dizendo que Noé tinha pregado por 120 anos e Noé não converteu absolutamente ninguém, nenhum convertido. Mas ele disse à sua esposa que não havia outro Noé e na face da terra tampouco existia uma arca. E a partir de então ele passou a expressar seus verdadeiros sentimentos de desânimo e desespero e dizia: a maioria das pessoas que eu conheço no ministério são infelizes e eu também sou. Por que devo esperar que Deus me abençoe quando parece que Ele não quer me abençoar? E dentre outras coisas ele concluiu dizendo: as estatísticas, minhas chances de ser um fracasso são esmagadoras. A maioria dos pastores faz pouco mais do que sobreviver no ministério em pequenas igrejas perversas. Veja o que esse homem chega a falar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde está Deus em tudo isso? Parece que Ele me chamou para fazer algo, mas Ele não me deu os dons para realizar. Portanto, Deus não é bom, conclui ele. Isso era, irmãos, exatamente o que passou pela cabeça de Moisés, e nós não estamos imunes a nada disso. Moisés dizia em outras palavras: Deus me chamou para fazer algo que eu não sou qualificado. Mas como Moisés, irmãos, aquele pastor chegou ao entendimento
chegou ao bom entendimento de que o seu verdadeiro problema não era o chamado. O seu verdadeiro problema não era o chamado, mas a sua definição de sucesso. Atente a isso. Escute isso. Compreender essa verdade, irmãos, evidentemente não é fácil. Mas a conversão, irmãos, não é o único propósito. A conversão não é o único propósito pelo qual nós pregamos o Evangelho. Não é. Por incrível que pareça, a conversão não é o único propósito. Um dos mistérios da soberania de Deus é que o Evangelho também é pregado para confirmar os pecadores em sua incredulidade, em seus pecados. Vejam que quando o profeta Isaías foi comissionado por Deus, Deus mesmo disse ao profeta: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A pregação não é tão somente para que as pessoas sejam convertidas ao Senhor, mas a pregação da palavra serve também para aqueles crentes que estão na igreja há muito tempo, e nunca foram crentes. Servem também para que esses crentes saiam da igreja. Serve para purificar o povo de Deus. O fato, irmãos, é que a pregação da palavra de Deus tem um duplo propósito. Alguns corações são suavizados pela palavra, enquanto outros são endurecidos. Não nos esqueçamos disso. Alguns creem nas boas novas e são salvos. Outros rejeitam e são condenados. No nível humano, a diferença é uma questão de escolha pessoal. Mas por trás dessa escolha está a vontade soberana de Deus. Essa é uma verdade que o texto bíblico não descarta, pelo contrário, que o texto bíblico, irmãos, esclarece de maneira maravilhosa aqui. E nós não podemos ignorar. Finalmente, o texto nos diz que tudo o que aconteceu aqui aconteceu para a glória de Deus. Vejam que antes que Faraó endurecesse seu coração, Deus prometeu endurecê-lo. Como disse, Deus já havia prometido isso lá no capítulo 4, versículo 21. Faraó é apenas um exemplo do princípio universal de que o Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, como ele vai dizer através do apóstolo Paulo lá aos Romanos, ele diz que Deus tem misericórdia que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus fez isso com Faraó, Deus fez isso com o grandioso Faraó para a sua glória. É isso que Paulo também vai dizer. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O Senhor dizendo isso ao todo-poderoso Faraó. Um dos grandes mistérios da soberania de Deus, irmãos, é o destino de todo ser humano. É que esse destino repousa unicamente no conselho da sua vontade. Eu porei, diz o texto, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus pretendia lidar com o Egito de uma maneira completamente de como lidou com o seu povo. E por que, irmãos, ele fez isso? Por que ele tratou o seu povo diferentemente da forma como tratou os egípcios? Simplesmente porque Deus os amou. Porque Deus os havia escolhido. A mesma mão poderosa que traria a salvação de Deus, a mesma mão, ela também traria o juízo de Deus. Ao mesmo tempo que salvava os israelitas, puniria os egípcios, e tudo ele fez, como a sua palavra mesmo nos diz, e tudo ele fez para a sua honra, e tudo ele fez para a sua glória.
Irmãos, as pragas que viriam tinham um propósito evangelístico, porque como resultado desses poderosos atos de julgamento, como colocado aqui no nosso texto, vejam que alguns dos egípcios creram na palavra de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 20, o texto lá nos diz: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Na verdade, todo o Egito, crendo ou não, todo o Egito saberia que o Deus de Israel é o Senhor sobre todas as coisas. Em suma, irmãos, o propósito do Êxodo era o mesmo propósito que Deus tem, é o mesmo propósito que Deus tem para cada coisa que ele fez. Revelar sua glória, tanto na salvação quanto no julgamento. Crendo ou não, a palavra de Deus nos diz que no dia do juízo todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De uma forma ou de outra, se você é um crente ou um incrédulo, se você é um crente ou se passa, ou se tão somente se parece como um crente, mais cedo ou mais tarde, você será compelido a reconhecer que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Deus Pai. É melhor que você chegue a essa conclusão já, é melhor que você faça isso agora, do que esperar por aquele dia, porque naquele dia essa confissão não vai mudar o seu destino eterno. Leve a sua fé a sério, leve o seu cristianismo a sério. Glorifique aquele que de fato te chamou, aquele que de fato habitou através do Espírito Santo em sua vida. Não esqueça disso. Viva cada dia para a glória desse Deus grandioso, desse Deus glorioso, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas da sua graça, da sua misericórdia, nos faça entender essas verdades e aplicá-la às nossas vidas. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra trata, ó Pai, o nosso caráter de maneira séria, porque o Senhor deseja de cada um de nós santidade, piedade, comunhão verdadeira com o Senhor. Deus, derrama sobre nós da tua graça, nos fortaleça, nos ensine sempre essas verdades, de maneira que o teu Santo Espírito governe as nossas vidas. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que na próxima quarta-feira daremos sequência a esse estudo da palavra de Deus. Amém.